Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num material essencial para quem estuda ou só quer entender melhor como a ciência é feita aqui no Brasil. Vamos explorar alguns trechos do livro Fundamentos de Metodologia Científica, das autoras Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi. Oi. Pois é, um livro clássico, né? Quem passou pela faculdade, principalmente em humanas e sociais, com certeza já ouviu falar ou usou. Exato. É uma referência mesmo. E a nossa ideia aqui é desvendar alguns conceitos centrais. Como é que o conhecimento científico é pensado, como ele é construído e também como ele é comunicado, compartilhado. É quase dar uma olhada assim nos bastidores da pesquisa acadêmica, né? Do pensamento científico. Sem dúvida. E olha, pode parecer algo muito acadêmico, mas ter uma noção desses fundamentos ajuda muito no dia a dia, sabia? Como assim? Da hora. A diferenciar, sabe? O que é um palpite, o que é um achismo e o que é um estudo mais bem fundamentado. Faz sentido. E também a entender a lógica por trás das pesquisas que a gente lê por aí. Não são só, regras chatas e formais. É um jeito, na verdade, bem lógico e sistemático de investigar as coisas. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo começo mesmo. O que, afinal, é conhecimento? O livro já começa fazendo uma distinção importante, né? Começa assim, separando o conhecimento popular, aquele do senso comum, do dia a dia, de outros tipos, como o científico, o filosófico, até o religioso. São formas diferentes de conhecer o mundo. E qual seria a grande sacada aí, a diferença-chave, especialmente entre o popular e o científico, segundo elas? Olha, o ponto crucial que as autoras levantam, e eu acho muito bom, é que a diferença não está necessariamente em um ser verdadeiro e o outro falso. Não é bem isso. É interessante. A diferença principal está no método. No caminho que você percorre para chegar naquele saber. No como se chega lá. Exato. O conhecimento popular, o senso comum, ele é descrito como, muitas vezes superficial, baseado mais na aparência imediata, sabe? Tipo, vi aconteceu, então é assim. Isso. Ele também é muito sensitivo, muito ligado às nossas experiências diretas, às nossas vivências, emoções. É subjetivo também, porque cada um de nós organiza essas experiências de um jeito muito pessoal, muito próprio. Entendi. E talvez o mais importante para a nossa conversa, ele tende a ser assistemático e acrítico. Ou seja, não segue uma organização lógica muito rigorosa, nem busca ativamente por uma validação, por uma crítica mais sistemática. A gente aceita mais facilmente. O exemplo que elas dão no livro ajuda muito a clarear isso, né? O da planta. É ótimo. Saber que uma planta precisa de água para viver. Isso é conhecimento popular. Todo mundo sabe, funciona, a gente usa isso no dia a dia. Sim, a minha avó sabia, eu sei. Pois é. Agora, entender por que ela precisa de água. Investigar a fisiologia da planta, o ciclo de vida daquela espécie específica, qual a melhor condição de solo, de luz. E fazer isso usando um método controlado, com observações sistemáticas, talvez até com testes. Aí sim a gente está falando de conhecimento científico. É o como você sabe que faz toda a diferença. É a passagem da constatação, ela precisa de água, para a explicação fundamentada e principalmente testável. Ela precisa por causa disso, disso e daquilo. E eu posso demonstrar assim. Perfeito. É isso. A explicação que pode ser verificada, criticada, testada por outros. Certo. E se o método é esse divisor de águas, que mapas, que caminhos a ciência usa então para investigar a realidade? O livro apresenta alguns métodos gerais, né? Aqueles mais conhecidos. Sim, menciona os clássicos. O indutivo, que basicamente parte de várias observações particulares para tentar chegar a uma lei geral. Do específico para o geral. Isso. E o dedutivo, que faz o caminho inverso. Parte de uma teoria, uma premissa geral, para tirar conclusões sobre casos específicos, do geral para o específico. Ok. Mas talvez um dos métodos mais influentes hoje, na ciência moderna, e que as autoras detalham bem, é o método hipotético dedutivo. Esse nome parece um pouco mais complexo. Mas a ideia por trás é bem interessante, não é? Essa coisa da tentativa e erro controlada. É fascinante mesmo. Ele foi muito popularizado por filósofos como Karl Popper.
né? E a lógica é mais ou menos a seguinte: a ciência não começa só com observação pura, tipo, vou olhar para o céu e ver o que acontece. Geralmente começa com um problema, uma pergunta, uma lacuna no nosso conhecimento, algo que a gente não entende direito. Certo. Uma questão a ser resolvida. Exato. Aí, diante desse problema, o cientista formula hipóteses, que são basicamente palpites educados, tentativas de explicação para aquele problema. Ok, as possíveis respostas. Isso. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais interessante que você mencionou. O passo seguinte não é tentar provar que a sua hipótese está certa a qualquer custo. Não, mas a gente sempre quer estar certo. Pois é, mas nesse método, o esforço principal é tentar refutar a hipótese. Tentar encontrar evidências que mostrem que ela está errada. É a busca ativa pelo falseamento, como o Popper chamava. Essa ideia de tentar falsear é meio contraintuitiva mesmo. Por que essa busca pela refutação é tão importante para a ciência, nessa visão? Porque para Popper e outros dessa linha, é praticamente impossível você provar que uma teoria científica é definitivamente verdadeira. Sempre pode aparecer uma nova observação, lá no futuro, que derrube a teoria. Ah, entendi. Sempre pode ter algo que a gente não viu ainda. Exato. Mas, por outro lado, é possível provar que uma teoria é falsa. Basta uma evidência contrária consistente. Então, uma hipótese que sobrevive a muitas e rigorosas tentativas de refutação, ela não é provada como verdade final, mas ela é corroborada, fortalecida. Ela se mantém como a melhor explicação que a gente tem até aquele momento. E essa abertura constante à refutação é o que garante que a ciência possa progredir, se corrigir. Entendi. É mais um processo de ir eliminando os erros, as explicações que não funcionam, do que achar uma verdade absoluta e final. Interessante. Exatamente. E além desse hipotético dedutivo, o livro também fala do método dialético, né? Que parece ter uma visão bem diferente da realidade. Sim, uma visão muito mais dinâmica, eu diria. Enquanto outros métodos podem focar mais em relações de causa e efeito lineares, ou em procurar estruturas estáveis, a dialética enxerga o mundo como um conjunto de processos que estão sempre em mudança, sempre interligados e mais, movidos por contradições internas. Tudo está em fluxo, tudo se relaciona e se transforma o tempo todo. E como é que isso se traduz na hora de analisar alguma coisa? Qual o impacto de usar essa lente dialética? O impacto é enorme, porque você passa a ver o conflito, a tensão, a contradição, não como um problema que tem que ser eliminado para chegar no equilíbrio, mas como a própria força motriz da mudança. Ah, o conflito como motor. Isso. As autoras mencionam algumas leis da dialética como a da interpenetração dos contrários. A ideia é que é justamente a luta interna entre aspectos opostos dentro de um fenômeno que faz ele evoluir, mudar. Certo. Isso muda completamente a forma como você vai analisar, sei lá, um processo histórico, um movimento social ou uma mudança cultural. Você não vai buscar só o equilíbrio ou as funções estáveis. Você vai procurar entender as tensões, as contradições, porque a mudança é vista como algo inerente, não como uma exceção à regra. Faz todo sentido. Muda a perspectiva. E o livro ainda cita que, além desses métodos mais gerais, tem abordagens mais específicas, né? Adaptadas para certas áreas, tipo as ciências sociais. Não vamos conseguir estar todos aqui, mas... Sim, tem vários. Quais exemplos mostram bem essa diversidade de ferramentas? Claro. Por exemplo, o método histórico. É fundamental para a gente entender como eventos, processos lá do passado moldaram o que a gente vive hoje. Olhar para trás para entender o agora. Essencial em muitas áreas. Com certeza. Aí você tem, por outro lado, o método monográfico, que faz quase o oposto. Em vez de olhar a longa duração, ele mergulha fundo num único caso. Pode ser uma comunidade, uma instituição, um grupo pequeno. Um estudo de caso bem aprofundado. Exatamente, buscando uma compreensão bem detalhada, bem profunda daquele micro-universo ali. Outro contraste seria o método comparativo. Esse busca entender um fenômeno justamente olhando as semelhanças e as diferenças que ele apresenta em lugares ou tempos distintos. Comparando para entender melhor as particularidades e as generalidades.
Isso. A escolha entre eles, ou muitas vezes a combinação deles, né, depende totalmente do que você quer investigar, da pergunta que você tem e da natureza daquilo que você está estudando. Fica bem claro, então, que não tem o método científico único e universal. É mais uma caixa de ferramentas bem variada. Com certeza. E falando em construir conhecimento, um ponto que sempre dá o que falar é a relação entre teoria e fatos. O livro ajuda a desmistificar aquela ideia de que são coisas opostas, né? Tipo, teoria é só abstração e fato é a realidade concreta. Exatamente. Ajuda muito. Elas são, na verdade, totalmente interdependentes. É uma relação de mão dupla o tempo todo. A teoria não é só uma viagem na maionese, não. Ela tem funções muito práticas na pesquisa. Como quais, por exemplo? Bom, primeiro, ela orienta o olhar do pesquisador. Ajuda a definir o que é relevante observar, que perguntas fazer. Sem teoria, a gente fica perdido, sem saber para onde olhar. Ela também fornece um sistema de conceitos, uma linguagem comum, sabe? Para a gente poder descrever, analisar o mundo de forma mais precisa e se comunicar com outros pesquisadores. Certo, dá os termos técnicos, as definições. Isso. Ela também resume o conhecimento que a gente já acumulou sobre um assunto, organiza o que já se sabe. E, muito importante, ela permite fazer previsões, baseado na teoria, o que a gente espera que aconteça em novas situações. E, por fim, ela aponta as lacunas, onde ainda falta conhecimento, onde a gente precisa pesquisar mais. Ok, o papel da teoria é bem ativo. E os fatos? Qual o poder deles nessa dinâmica toda? Eles só servem para confirmar ou para derrubar uma teoria? De jeito nenhum. Os fatos têm um papel super ativo também. Uma observação inesperada, sei lá, pensa na história famosa do Arquimedes na banheira, né? Aquilo pode iniciar o desenvolvimento de uma teoria completamente nova. Verdade. Um fato que não se encaixa. Exato. Fatos que não se encaixam nas teorias que a gente já tem podem forçar a gente a reformular essas teorias ou, em casos mais extremos, até a rejeitá-las completamente e buscar uma explicação melhor. E, além disso, novas descobertas, novos fatos, podem ajudar a redefinir e a esclarecer os conceitos dentro de uma teoria que já existe, tornando ela mais precisa, mais robusta. É um diálogo constante, sabe? Teoria guia a busca por fatos e fatos alimentam, corrigem e refinam a teoria. Entendi. É uma dança mesmo. E para estudar essas relações, para testar as teorias com os fatos, os pesquisadores precisam medir coisas, comparar. É aí que entram as tais das variáveis. Isso, exatamente aí. As variáveis são, de forma bem simples, características ou propriedades que podem mudar, que podem variar de um caso para outro, e que o pesquisador quer relacionar, quer ver se uma influencia a outra. Ok. A distinção mais básica que a gente faz é entre a variável independente, que é aquela que a gente acha que é a causa, sabe? Aquela que o pesquisador manipula ou observa para ver o efeito dela. Certo. O fator que a gente mexe ou observa. Dependente. Vai aumentar? Perfeito exemplo. Horas de estudo seria a independente, a nota seria a dependente. Mas a vida raramente é tão simples assim, né? Uma causa, um efeito e pronto. O livro fala de outras variáveis que complicam um pouco, ou melhor, que enriquecem o quadro, não é? Fala assim, e isso é super importante para a gente entender a complexidade dos fenômenos reais. Elas mencionam, por exemplo, as variáveis moderadoras. Moderadoras, o que elas fazem? Elas podem alterar a força ou até a direção da relação entre a variável independente e a dependente. O exemplo que elas dão no livro é ótimo. Qual era mesmo? A relação entre fazer um treino prático, independente, e ter uma certa habilidade, dependente. Essa relação pode ser diferente para meninos e para meninas. Ah, então o sexo da pessoa muda o efeito do treino na habilidade. Exatamente. O efeito do treino não é o mesmo para todo mundo nesse caso. Ele é moderado pelo sexo. Entendeu? A relação principal existe, mas ela não é igual em todos os subgrupos. Entendi. E tinham outras também, né? De controle. Sim, as variáveis de controle. Essas são aqueles fatores que o pesquisador tenta manter constantes
ou neutralizar de alguma forma. Para quê? Para ter mais certeza de que a relação que ele está vendo entre a independente e a dependente é real mesmo e não está sendo causada por uma terceira coisa ali no meio. Então, lidar com essas variáveis extras, as moderadoras e as de controle, é uma forma de tentar isolar a relação que realmente interessa, mesmo sabendo que no mundo real tá tudo misturado, cheio de influências cruzadas. Perfeito. É reconhecer a complexidade e tentar lidar com ela de forma sistemática. Faz todo sentido. Ok, a gente entendeu a lógica, os conceitos, mas como é que a pesquisa acontece na prática? Qual costuma ser o fluxo, assim, passo a passo? O livro descreve um processo que, claro, pode ter algumas variações dependendo da área, do tipo de pesquisa, mas geralmente segue uma sequência lógica, sim. E como seria essa sequência? Geralmente começa com a escolha do tema, algo que desperte o interesse do pesquisador, que seja relevante, que tenha alguma justificativa, né? Ok, o ponto de partida. Depois vem um levantamento inicial, uma pesquisa para ver o que já se sabe sobre aquele assunto, principalmente lendo livros, artigos, a famosa pesquisa bibliográfica. Para não reinventar a roda. Exato. E para saber onde estão as perguntas ainda não respondidas. Isso leva à formulação de um problema de pesquisa bem específico. Uma pergunta clara, objetiva, que a pesquisa vai tentar responder. O foco da investigação. Isso. Com base nesse problema e na teoria que já existe, o pesquisador constrói as hipóteses, que são aquelas respostas provisórias, os palpites educados que a gente falou antes. As possíveis soluções para o problema. Perfeito. Aí vem a etapa de ir para o mundo real, digamos assim, a coleta de dados, usando as técnicas que forem mais adequadas para responder aquela pergunta. Entrevistas, questionários, observação, essas coisas. Exatamente. Depois de coletar os dados, vem a análise e a interpretação. Olhar para aqueles dados, ver o que eles dizem à luz das hipóteses e da teoria. A hora de fazer sentido dos números ou das falas. Uhum. E, por fim, o último passo é elaborar o relatório de pesquisa, contar todo esse processo, apresentar os achados, as conclusões, comunicar o que foi feito e descoberto. E dentro desse processo todo, o livro detalha algumas ferramentas que são quase um kit de sobrevivência do pesquisador, né? Especialmente para organizar as informações. O fichamento é uma delas, certo? Parece uma coisa meio antiga, ficha de papel, mas ainda é crucial. Extremamente crucial. As autoras dão bastante destaque para o fichamento e com razão. É uma técnica essencial para organizar as leituras, os dados que você coleta, e não é só guardar a informação, é processar. Processar como? É que existem tipos diferentes de fichas. Elas descrevem algumas. Tem a ficha bibliográfica, que é mais para identificar a obra, saber do que ela trata de forma geral. Tipo uma referência rápida. Isso. Tem a ficha de citações, onde você anota trechos exatos do texto original, com a página e tudo, para poder usar depois na sua escrita, fundamentando seus argumentos. Muito útil para não plagiar e para ter a fonte à mão. Fundamental. E tem também a ficha de resumo ou de conteúdo. Nessa, você escreve as ideias principais do autor com as suas próprias palavras. Já é um exercício de compreensão, de interpretação. Ah, essa já exige mais elaboração. Com certeza. O importante em qualquer tipo é ser sistemático, ter um padrão, colocar cabeçalho, palavra-chave, para você conseguir achar e usar essa informação depois quando precisar. Senão vira uma pilha de anotações perdidas. Verdade. Organização é chave. E além desse fichamento que é mais para uso pessoal durante a pesquisa, tem o resumo acadêmico formal, né? Aquele que vai no início de um artigo, de uma tese. É outra ferramenta de comunicação. Sim, e é bom diferenciar. O fichamento de resumo é para você. O resumo acadêmico formal é para comunicar para os outros. E segue normas mais rígidas, tipo as da ABNT aqui no Brasil. Entendi. O livro menciona alguns tipos. Tem o indicativo, que é bem curtinho, só aponta os temas principais, sem entrar em detalhes, para você saber rapidamente do que se trata. Útil para decidir se vale a pena ler o trabalho todo. Exato. Tem o informativo, que é mais completo. Ele já inclui os objetivos da pesquisa, a metodologia usada, os principais resultados, as conclusões, dá uma visão geral do conteúdo mesmo. O mais comum em artigos, eu acho. Geralmente, sim. E tem também o crítico ou resenha crítica. Esse, além de informar sobre o conteúdo da obra,
também faz uma avaliação. Emite um julgamento sobre a qualidade, a relevância, os pontos fortes e fracos. Esse já é mais opinativo, então. Sim, mas uma opinião fundamentada, claro. Cada tipo de resumo tem seu lugar e sua função na comunicação científica. Ok. E para coletar dados novos, para ir a campo, como se diz, quais técnicas o livro destaca mais? Olha, ele cobre as clássicas, as fundamentais. A observação é uma delas, que é basicamente coletar dados, vendo e ouvindo os fenômenos acontecerem no momento em que eles ocorrem. Parece simples, mas imagino que tenha seus truques. Tem sim. A chave é a distinção, por exemplo, entre ser um observador participante, Aquele que se mistura com o grupo? isso, que se integra ao grupo ou à situação que está observando, e o observador não participante, que tenta manter uma distância maior, observar de fora. Cada abordagem tem vantagens e desvantagens, inclusive éticas, né? Com certeza. E, além da observação, Outra técnica central é a entrevista. Aquela conversa, face a face ou não, mas direcionada para obter informações específicas de alguém. uhum, E aí a grande escolha costuma ser entre fazer uma entrevista mais padronizada, com um roteiro de perguntas fixo, igual para todo mundo, bom para poder comparar as respostas depois. exato, ou fazer uma entrevista não padronizada, que é bem mais flexível, pode ser focalizada num tema ou até não dirigida, deixando a pessoa falar mais livremente. Permite aprofundar questões que surgem na hora. Entendi. Mais profundidade, talvez menos padronização. Isso. Cada uma serve melhor para um tipo de pergunta ou objetivo. E os famosos questionários que a gente recebe tanto por aí? Também são abordados, claro. O questionário é aquele conjunto de perguntas escritas que a própria pessoa responde sozinha. Ah, tipo pesquisa online ou que entregam para preencher. Isso. A grande vantagem é que você pode atingir muita gente com um custo relativamente baixo e garante o anonimato, o que pode ser bom para temas sensíveis. Mas tem desvantagens também, né? Muitas. A pessoa pode não entender a pergunta direito, não tem como pedir esclarecimento na hora, a taxa de resposta às vezes é baixa. Verdade. Aí tem o formulário, que é parecido com o questionário na estrutura das perguntas, mas quem preenche é o pesquisador ou um entrevistador treinado na presença da pessoa. Ah, então combina a estrutura do questionário com a interação da entrevista. De certa forma, sim. Permite esclarecer dúvidas, garantir que a pergunta foi entendida, checar se a resposta faz sentido, melhora a qualidade dos dados, mas, claro, é mais caro e demorado de aplicar do que um questionário simples. Entendi. A escolha depende muito do que se quer saber, de quem se quer ouvir e dos recursos que se tem, né? Tempo, dinheiro. Exatamente. Não tem técnica perfeita, tem a técnica mais adequada para cada situação. E tem um ponto que as autoras, pelo que me lembro, batem bastante na tecla e que parece crucial para a qualidade da coleta de dados, especialmente com questionários e formulários, o tal do pré-teste ou pesquisa piloto. Por que isso é tão importante assim? Nossa, é absolutamente vital. É impressionante como às vezes isso é negligenciado. Antes de sair aplicando o seu questionário ou formulário para todo mundo na sua amostra final, Uhum. é fundamental testar ele antes. Numa amostra pequena, mas com pessoas que tenham características parecidas com as do seu público-alvo. E para que serve esse teste? O que se olha? Tudo. Serve para ver se as perguntas estão claras, se não tem ambiguidade, se ninguém entendeu errado. Serve para ver se a ordem das perguntas faz sentido, se não influencia as respostas seguintes. Serve para ver quanto tempo leva para responder, se não é cansativo demais. Serve para identificar perguntas que talvez causem constrangimento ou resistência e pensar em como melhorar. É a sua chance de corrigir os problemas antes que eles comprometam toda a sua coleta de dados principal. É tipo fazer um ensaio geral antes da estreia da peça, né? Para ajustar tudo. Exatamente essa analogia. Ignorar o pré-teste é um risco enorme para a validade da sua pesquisa toda. Você pode acabar com um monte de dados inúteis ou enviesados. Entendido. Recado dado. Pré-teste é fundamental. E aí, depois de todo esse trabalho de pesquisa, coleta, análise, como é que esse conhecimento é formalizado e compartilhado com a comunidade acadêmica e a sociedade?
O livro fala daqueles formatos mais conhecidos, né? Monografia, dissertação. Sim. Ele aborda os principais produtos da pesquisa acadêmica, aqueles trabalhos que marcam etapas da formação. A monografia, por exemplo, geralmente está ligada à conclusão de cursos de graduação ou especialização. Certo. O foco é num tema bem delimitado, exige um estudo cuidadoso, organizado, mas não necessariamente precisa trazer uma contribuição super original para o conhecimento. Ok, um trabalho de conclusão mais de sistematização. Isso. Aí vem a dissertação, que é o trabalho do mestrado. Aqui já se espera mais. Uma reflexão teórica mais aprofundada ou a aplicação de teorias e métodos a problemas concretos com bem mais rigor metodológico. Já exige um passo além. Com certeza. E o topo da pirâmide, digamos assim, é a tese de doutorado. Aqui, a exigência é de uma contribuição original para o conhecimento naquela área. Tem que trazer algo novo, fruto de uma pesquisa extensa, aprofundada, com muito rigor. É onde se espera que a fronteira do conhecimento avance um pouquinho. Exatamente essa a ideia. Mas apesar dessas diferenças de tamanho, de profundidade, de exigência de originalidade, esses trabalhos todos compartilham uma estrutura lógica parecida, não é? Não é cada um de um jeito. Compartilham sim, e essa estrutura não é por acaso. Ela reflete o próprio caminho da pesquisa científica que a gente estava descrevendo. Como assim? Geralmente, você vai ter uma introdução. Ali você apresenta o tema, delimita o problema de pesquisa, mostra por que ele é importante, a justificativa, define os objetivos do trabalho. É o cartão de visitas. Certo, situa o leitor. Depois vem o desenvolvimento, que é o corpo principal do trabalho. É aqui que entra a revisão da literatura, o que já se sabe sobre o tema, a explicação detalhada da metodologia que foi usada, a apresentação e, principalmente, a análise dos dados coletados, a argumentação. A parte mais substancial. Sem dúvida. E, por fim, a conclusão, onde se retoma os pontos principais, se responde diretamente àquela pergunta que foi colocada lá na introdução, se discute as implicações dos achados e também as limitações do estudo, o que ficou faltando, o que pode ser feito no futuro. Entendi. Essa estrutura, intro, desenvolvimento, conclusão, ajuda a organizar o pensamento e a comunicar a pesquisa de um jeito claro e lógico. Exatamente. Facilita a leitura e a compreensão por parte de outros pesquisadores. E além desses trabalhos mais longos, tipo monografia, dissertação, tese, que outras formas de comunicação ciência o livro menciona? Porque nem toda pesquisa vira um livrão, né? Não mesmo. O livro cita também os artigos científicos. Esses são publicados em revistas especializadas, periódicos científicos, são bem mais curtos que uma tese, mas precisam ser completos em si mesmos. Apresentam uma pesquisa inteira de forma concisa. Isso, desde a introdução até a conclusão, com método, resultados, tudo ali. São o principal veículo hoje para disseminar novas descobertas de forma relativamente rápida na comunidade científica. Ok. E tem mais? Tem as comunicações em congressos, eventos científicos, geralmente são ainda mais curtas, mais focadas, muitas vezes apresentam resultados preliminares de uma pesquisa ainda em andamento ou uma ideia nova que o pesquisador quer debater com os colegas. Mais para troca de ideias e resultados parciais. Isso. E não podemos esquecer da resenha crítica, que a gente já mencionou de passagem, que é aquela análise avaliativa de um livro ou de um artigo importante. Ela descreve o conteúdo, mas também emite um julgamento sobre a qualidade e a contribuição da obra. Ah, sim. Útil para guiar as leituras dos outros, né? Para saber se vale a pena investir tempo naquele material. Exatamente. É um gênero importante também para organizar o debate dentro de uma área. Uau! Bom, nossa jornada aqui pelos fundamentos de metodologia científica de Lakatos e Marconi foi bem intensa, mas muito esclarecedora, eu acho. Foi mesmo. A gente viu que, longe de ser só um conjunto de regras chatas e distantes, a metodologia científica, na verdade, oferece um caminho estruturado, um conjunto de ferramentas, de princípios, para a gente investigar o mundo de um jeito mais sistemático, mais crítico também. Uhum. Desde como a gente olha para o conhecimento do dia a dia, o senso comum,
até como a gente comunica uma descoberta científica complexa num artigo ou numa tese. Exatamente. E acho que o ponto central que fica, pelo menos para mim, é que compreender esses fundamentos, sabe? A diferença entre os tipos de saber, a importância crucial do método, essa dança entre a teoria e os fatos, as opções que a gente tem para coletar e analisar dados, a lógica por trás de um trabalho científico. Sim. Tudo isso nos equipa para sermos, leitores e ouvintes mais atentos, mais críticos, ajuda a gente a discernir melhor a qualidade da informação que chega até nós, a avaliar a força de um argumento que se diz baseado em pesquisa. Nos torna consumidores de informação um pouco mais exigentes, talvez? Exigentes, conscientes. Acho que sim. Há uma reflexão final, para quem nos ouve pensar a respeito. Será que saber como o conhecimento científico é construído, com todas as suas regras, seus debates internos, suas tentativas de refutação, suas idas e vindas, será que isso muda a forma como a gente encara aquela manchete de jornal que cita um estudo recente? Ou aquele post de rede social que viraliza afirmando ter uma base científica? Ou mesmo uma opinião muito forte que alguém apresenta como se fosse um fato absoluto e indiscutível? Boa pergunta. Fica aí a pergunta no ar. A gente agradece imensamente pela atenção nessa nossa conversa, nessa exploração. Obrigada, pessoal. Até a próxima.